procura. É um livro maravilhoso, né? E o ano que vem ele vai ser o livro do ano. O livro do ano. Eu estou ansioso para ver esse livro. O livro do ano distribui aí milhares e milhares de livros do Grande Conflito. E será que ele vai ler? Eu acho que vai. Vai, tem que ler. Eu já li o Grande Conflito, eu li uma vez o Grande Conflito. Deixa eu contar uma história muito interessante a respeito do Grande Conflito. Sabe que na década de 70, eu não vou falar o nome da pessoa, mas ele, para que não fique chato assim, porque é uma questão meio de sigilo também. Mas houve um rabino que ele havia sido, quando era criança, a família dele lá na Áustria foi morta pelos nazistas, e enquanto estavam matando a família, violentando a tia e etc., com soldados nazistas, um sacerdote estava com uma cruz assim na cabeça dela, dizendo: vocês merecem, povo maldito, porque vocês mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. E esse menino cresceu odiando, né? Odiando Cristo, odiando Jesus, Ele estudava a profecia da Bíblia hebraica para mostrar, do Antigo Testamento, para mostrar que não tinha nada a ver com Jesus, né? E estudava o Novo Testamento também, porque é obrigatório no seminário rabínico estudar o Novo Testamento, em alguns seminários rabínicos. Quando ele cresceu, ele encontrou-se com um adventista, porque eles eram fazer pinturas, etc. E esse irmão, ele era um artista, e eles começaram a conversar e dialogar. E ele falou assim para Deus: Senhor, eu preciso levar aqui de alguma forma a mensagem para esse meu amigo. Perguntou para Deus o que vai fazer, né? O que vai fazer? O que eu faço? Deus leva lá o texto, Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas é um livro 700 e poucas páginas, né? 759 páginas, 769. É um livro longo. E conta a história que esse rabino falou: não vou ler um livro cristão. Ele falou: não, conta a história do seu povo. Conta a história do seu povo. Aí ele foi: então eu vou ler. Ele terminou de ler em 2-3 dias o Patriarcas e Profetas. Acho que tem um adventista que demorou a vida inteira para ler e ainda não terminou, né, o Patriarcas e Profetas. E ele terminou de ler assim, ele olhou e voltou esbaforido, né? Uau, eu preciso falar com essa rabina. Né? E aí o irmão falou: quem? A rabina daquele livro que você me deu, eu preciso ler, porque ela escreve com métrica mishnaica. Quem conhece hebraico, Mishnah é o texto hebraico do período da Idade Média. E aí ele, encantado: eu preciso falar que ela fala coisas maravilhosas que poucos sábios do meu povo conhecem, etc. Aí ele falou: entra aqui que eu tenho 2 notícias para te dar. Aí ele entrou, ele falou: a primeira é que ela não era rabina, ela tinha só até o 2º ano primário. Ele falou: impossível. E segunda, que ela morreu em 1915. Aí ele: como assim? Ela não vive. Como ela soube de tudo aquilo então? Por quê? Porque os textos, informações que Ellen White dá no Patriarcas e Profetas, só estavam disponíveis em inglês a partir de 1930. Só estavam em aramaico, em hebraico, dos textos rabínicos antigos. Ele falou, e ele dizia assim: então ela só pode ter sido Hashem, que é a forma como nós nos referimos a Deus. Né? Só pode ter sido eterno. Ele falou: você gostou? Fantástico, um livro maravilhoso, lindo, tal. Então toma esse outro aqui, que é o Patriarca, Profetas e Reis. Mas é o quê? Não, é a continuidade, tá lá, continua. Aí ele leu, demorou mais um tempo. O próximo livro é o livro Desejado de Todas as Nações, na série Conflito. Né? E como é que você apresenta o desejado para alguém que odeia Jesus? Que teve alguém dizendo que Jesus foi responsável por matar a família dele. Aí ele orou, e Deus disse: não dá ainda não, ele não está pronto. E qual é o próximo? É o Atos dos Apóstolos. E o Atos dos Apóstolos, ele entregou, é um livro pequeno, comparado com os outros da série Conflito, 300 páginas, é um livro para ler de tarde, né? Ele entregou o livro, e ele falou: eu vou ler. Ele leu o livro e ficou encantado, porque o capítulo 31 daquele livro fala salvação para os judeus. E a senhora White fala assim: Deus nunca rejeitou seu povo. Diferente do que muitos de nós pregamos hoje, a senhora White diz assim: Deus nunca rejeitou seu povo. Os líderes rejeitaram Deus, mas Deus nunca os rejeitou. E Deus enviou Paulo, enviou homens, etc., para constantemente falar ao seu povo a respeito da grandiosidade da bênção de Cristo. E ele voltou chorando, poucos dias depois, voltou chorando, dizendo que assim, eles eram judeus, então os apóstolos não eram contrários, Paulo não era contrário a sua... Então não, Paulo nunca abandonou o judaísmo. E uma cristã falando isso... Aí o irmão falou assim: não foi somente uma cristã falando isso, foi alguém que recebeu de Deus essa mensagem. E ele ficou encantado. E aí ele deu o Grande Conflito, né, para ele ler. Não, desculpa, ele pegou o outro livro e ele trouxe ele falou: agora é a hora. E deu Desejado de Todas as Nações, com a capa, com Jesus na frente.
O homem deu um pulo, assim, um rabino. Não. Otorraish é aquele homem. É uma forma hebraica de se referir jocosamente a Jesus. Não. Aí falou, não, mas é dela? É de Ellen White? É. Tá, então eu vou ler. Ele leu. E ele voltou chorando depois de algum tempo. Dizendo assim, aquele Jesus que disseram que matou minha família, eu jamais aceitaria. Mas o Cristo que ela apresenta aqui, eu reconheço como meu salvador pessoal. Ele é meu amigo hoje. Eu conhecia um Cristo que eu nunca tinha visto em outro lugar, nem na Bíblia, nem em outro lugar. Por isso, eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E é incrível como Deus age. Né? Exatamente. Entregou e ele foi batizado secretamente em 1977, viveu sua vida como adventista, leu, e aí vem a leitura do Grande Conflito. Ele levou essa mensagem para muitas milhares de pessoas dentro do judaísmo, dentro de lugares da sua comunidade. Vários rabinos encontraram a mensagem baseada nesses livros. Por isso, assim, queridos, no próximo ano, quando o Grande Conflito for entregue na sua casa, você que está nos ouvindo, abra seu coração, leia esse livro e procure mais saber a respeito da série O Conflito. Leia Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e encontre a esperança verdadeira, a esperança que transforma vidas. Amém. Amém.